8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, eu sou Cláudia Mondelo do Talk Plus Podcast e hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. Como todos que vêm aqui à nossa mesa são especiais, cada um com a sua carisma, né? Botando o que tem de melhor aqui pra gente. Mas antes, vou lembrar para vocês que se inscrevam lá no canal, lá no YouTube, deixem seus comentários, suas curtidas, que isso é muito importante para a gente, tá bom? Porque assim a gente continua um trabalho e faz um trabalho cada vez melhor. E agora eu quero aplausos, fogos e tiroteio para a Rafa Ferraz, que está aqui na mesa com a gente. Uma mulher linda, de sorriso largo e sempre feliz. Gente, eu acompanho ela e dou risada todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, porque ela é sensacional. E então vamos lá, vamos conversar, vamos contar para o pessoal por que você veio aqui. Hã? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Gente, assim, a Cláudia, ela fala de mim, mas ela é... não tenho adjetivos para colocar, que a gente se conheceu num evento Verdade. e foi uma conexão, assim, muito, tipo, despretensiosa, que foi super gostoso. Primeiro que eu queria pegar a bolsa dela, né? Que ela trouxe uma bolsa toda diferentona e, assim, bem característica dela, porque ela por si só já é marcante. E aí, quando ela me fez o convite, eu falei, não tem como não vir, né, Brasil? Ah, é verdade. Hoje Olha, vamos trabalhar sem filtro, né, Cláudia? vamos, sem filtro nenhum, vamos falar tudo que tem vontade. Mas a Rafa realmente me conquistou, a gente se conhece há pouco tempo, mas já parece, eu pelo menos parece que eu conheço você há um tempão, Temos que marcar sabe? vinhos. É, exatamente. Muitos, muitos. Para aí ficar sem filtro Ficar sem mesmo, filtro né? mesmo. Daqui a pouco, né? Mas o bacana é isso, é porque a gente se conheceu e teve uma conexão tão bacana. E depois eu te acompanhando, eu vi que você é das minhas, sabe? É aquela mãezona que tá com a família, que curte fazer aquilo, que se entrega de corpo e alma para as coisas, né? Eu E acho que. assim, eu tava vendo aqui o seu histórico, né, como digital influencer. Você tá nesse ramo desde 2010, né? 2010. Você até acabou de falar, não tinha nem Não tinha Instagram. nem Instagram. Eu Como posso dizer foi que eu sou da isso? época que não tinha Instagram, O que que gente. você fazia antes disso? Então, é muito engraçado, porque assim, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era blog. Sim. E aí eu saí de um. Eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, eu era concursada. Quando meu filho. Tudo a ver. Quando meu filho completou 6 meses, eu falei, não, eu vou ser mãe. Aí eu exonerei. E assim, eu sempre gostei. Eu venho de uma família onde as coisas, assim, muito manuais. Então, meu pai, ele é musicista. A minha avó era pintora. A minha tia é restauradora. Então, vem tudo muito das mãos. Ui, agora vocês já sabem quem é. E aí, o que aconteceu? Quando veio esse boom de blog, disso, daquilo, o que que eu pensei? Uma amiga minha, na verdade, falou assim, meu, você gosta de tanta coisa manual? Por que que você não faz um blog sobre isso? Eu falei, o que que é blog? Olha, Que é isso? E aí foi quando veio o Blogspot. Eu comecei como blogueira de blog, por isso que na bio do Instagram tá blogueira com blog. eu também. Né? E é bom, porque assim, o falar é muito fácil. E a gente colocar para o papel ou digitar aquilo da maneira que as pessoas identifiquem que é você escrevendo é muito mais difícil. Com certeza. E aí foi quando eu falei, não, eu vou ter lá e montei o blog. Hoje esse blog ele ainda existe, mas hoje ele é uma revista digital, né? Ela tá lá de stand-by porque eu não me identifiquei mais com o layout dela, com algumas coisas, ela tá paradinha, daqui a pouco ela volta. E você também não reparou que nesse tempo, assim, as pessoas, elas não estão muito ligadas na leitura, né? Não, é Não é? muito engraçado. Mas assim, se a gente for ver também a nossa vida corrida, hoje é mais fácil você ouvir Sim. do que você parar para ler. Sim, você tá no carro, você tá em qualquer lugar que você não precisa estar parada exatamente fazendo aquilo, você tá Você tá ali ouvindo. ouvindo. Hoje, outro dia eu tava fazendo academia
E aí, a minha prima veio me zoar, ela falou, o que tu tá ouvindo? Eu falei, música. Ela falou, agora eu ouço podcast ou ouço livro. Eu falei, como assim? Olha aí, tá vendo? É. Falei, como assim? Aí eu tentei fazer isso. Meu filho tava no basquete, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. E assim, eu achei interessante. É legal. É muito legal. É Eu falei, legal. nossa, Também gente, entrei que pra vida esse mundo. prática. Também entrei para esse mundo um pouquinho de ficar escutando podcast. É bom. Porque também música, eu amo música, eu sou movida à Eu música. também. Eu acordo, é música, e tem a música assim, o tal estilo para o café da manhã, é meio que assim. Mas Agora, ouvir, eu viciei os meninos, a Alexa de casa que lute. Alexa, toque piano clássico. Alexa, música para relaxar. Alexa. Ela deve estar falando assim, gente, essa família aqui tá precisando de um psicólogo. não, daqui a pouco ela vai falar, porque a Alex é bem mal criada Ela vai falar também, assim, né? filha, dá pra vocês definir o que vocês querem da vida? Ela é Cada mal um pede uma coisa pra criada. ouvir? Pois é. E aí quer dizer que você começou num tempo onde ninguém nem sabia de nada. As coisas foram você foi se reinventando como pessoa, como profissional, porque saí, Toda hora, né, completamente diferente da onde Total. você estava. Com um filho pequeno, cheio de criatividade, porque eu já percebi que Antes você é era uma um, agora pessoa. dois. Então, você tem 2 filhos Dois. lindos que eu já conheci. As figuras. Posso dizer que são crianças educadérrimas e A muito mãe é brava. simpáticas. A mãe é brava. Mas são muito educados de verdade e muito simpáticos. Obrigada. Seus filhos são uns queridos. São duas figuras. É assim, outra coisa, né? A gente vem do mundo digital. Coisa que nós não tínhamos. Sim. Então, assim, quando a gente saía com os nossos pais, era sair sorrindo, né? Uhum. Ai, se não sorrisse. Sorrindo. O máximo que a gente fazia era prender o dedo na tampa da pizza, porque era a única coisa diferente que tinha pra fazer. E hoje eu acho que eles vêm com muita informação. E assim, cabe a nós, nessa parte materna, se reinventar. Sim. Então, hoje, Rafaela, eles usam tela. Eu tenho como obrigar a não usar tela? Não, porque eu sou um exemplo, eu vivo de tela. É. Então, assim, como é que eu vou falar para os meus filhos? Não quero no celular, sendo que eu vivo no celular. Então, assim, o que a gente lá em casa a gente tem alguns combinados, né? Então, assim, É bom. porque senão você parece aquela família. Você criou um grupo no WhatsApp, ficou cada um É. no seu mundo? Não, de Não jeito dá. nenhum. Até mesmo porque, como você falou, você trabalha com isso, né? Então é legal que eles saibam essa diferença, que aquilo é um momento de trabalho, né? Sim. E eles têm outras coisas para fazer, outras atividades, outras coisas, e vai ter um tempo também para estar mexendo Eles no vão querer celular, usar, no não tem PC, como. enfim. O Henrico tá com 11 anos, então assim, ele vem naquela era de ser gamer. Tá. O que ele também não liga muito, porque ele joga um jogo só que ele gosta, aí tem os amigos que jogam junto. E assim também, ele fica lá um pouquinho, daqui a pouco ele, mãe, eu vou pro meu quarto ver um Viu uma desenho, não sei outra o quê. coisa? Já deu pra ele. Então, assim, lógico, né? Se eu falar, tipo, eu sou aquela mãe que eu coloco horário, desligou, não. A gente vai se moldando. O Sim. meu escritório hoje, eu falo que a Rafaela ela tem um CNPJ/CPF. Eu vejo isso. Então, assim, Achei tudo tem ótimo que. isso. Porque a gente tem que se conversar. Eu optei trabalhar em casa para ser mãe dos dois. Sim, perfeito. E Consegue é conciliar fácil? Não é. tudo. Rola uns gritos? Vários. Lógico. Mas, assim, só de eu vê-los ali, é perrengue atrás de perrengue, risada atrás de risada. Mas eles estão ali comigo. Tanto é que, assim, a piscina de bolinhas do escritório, ela é para ser apenas instagramável. Agora virou Não, aí isso daí brinquedoteca. foi o marido. Porque eu estava Hum. tomando banho e ele queria saber qual que era o tamanho. Ah, Ele não conseguiu esperar 5 minutos. Aí ele pegou uma parede de 3,80 m e dividiu no meio. Então a piscina de bolinha tem 2.000 bolinhas. ela é uma piscina de. Como é que De é? mergulho, De daqui a pouco. mergulho. Ela ficou muito grande. Mas também foi bom. Ainda bem porque eu vou lá, né? Pode Quando ir. inaugurar, eu vou lá Por nessa favor. piscina nadar. Vamos dar. Com certeza. Fazer várias fotos, dá pra tomar um champanhe. Vamos tomar um tomar vinho, né? vários champanhes naquela Eu até brinquei. Falei, aqui em casa nós temos 2 tipos de piscina, uma seca e uma molhada. Olha. Dá. Mas olha, isso tudo que você falou, que você trouxe o escritório para dentro de casa, que você fica ali com seus filhos, isso tudo tem muito a ver com o que você faz. Porque você vive no mundo do lifestyle exatamente desse, da Sim. família. Então, como que seria se você tivesse que estar separada?
Eu acho que hoje eu não me vejo mais assim, tipo, às vezes eu falo, não sei o que eu fui inventar, tipo, fazer coisas dentro de casa, eu queria sair. Mas de contrapartida, depois, assim, igual, eles voltaram para as aulas. É. Porque Você fica, oi? Um você vive, silêncio a casa inteira. você vive quase num Big Brother de trabalho. É. Porque é sobre isso que você fala. É sobre o dia a dia, é sobre educação de filho, é sobre montar uma casa, é sobre a viagem em família. E aí, quando me perguntam assim, qual o seu nicho? Uma das opções de eu não ter nicho, apesar de eu amar decoração, de eu amar coisas assim de decoração, a minha escolha de não ter nicho foi isso. Sim, É você poder mostrar O Felipe me deu muito trabalho na amamentação, né? Agora que a gente está nesse mês de amamentação, eu vou voltar a falar sobre. Porque o Fê me deu muito trabalho. Mas trabalho assim, ele vivia pendurado no peito. nossa, E eu tive uma sério. mastite severa com 9 meses, e assim. Eu mostrei muito disso porque é muito bonito, né? Você chegar postar sua foto amamentando. Sim, Não é só amamentar, não, tem não, muitas coisas por trás da amamentação. tem, E aí, assim, ao realmente. mostrar isso, assim, e a gente acaba se identificando. Eu já postei isso ali chorando porque eu estava de saco cheio, eu estava cansada. Só que quando a mãe fala que tá cansada, o que que o povo acha? Tá cansado do filho. Não tem nada a ver. A mãe cansa, a mulher ela cansa, mas não do filho, não do marido, né? É daquela rotina estressante e desgastante que a gente tem, só a gente é equilibrar pratos, né? É viver equilibrando pratinhos. Sim, é Porque verdade. você também, né? A senhorita tem uma cozinha, a senhorita tem um negócio de viagem, aí a senhorita tem podcast agora. É, é. Por isso que eu sei tudo isso que você está entendendo. E Então, eu acho que até por isso, até por esse motivo, que a gente se uniu, assim, porque sabe? a gente identifica a dor do outro, né? A alma é tão doida da gente que ela falou: encontrei uma alma igual a minha por aí, Vamos perdida. juntinhas no psiquiatra, né? Tipo, É, porque é mas é assim, a minha vida confuso. também é assim. E quando eu penso também em ter um nicho, aí vem 300 coisas na minha cabeça. Porque é assim, eu sou decoradora, né? Olha isso. É É, verdade, a gente conversou sobre isso eu já. sou decoradora, e eu tenho uma empresa de alimentos, que uma coisa aqui, uma coisa ali, né? É. Tenho podcast agora, tem várias coisas que eu faço, mas que todas assim, eu sempre digo, eu consigo conciliar tudo, eu não sei como. Eu acho que é o amor pelas coisas que eu faço. Então, como É o fluir, né? é o fluir. Então, é isso que você está falando. Quando a gente tá ali envolvida, real, Tudo tudo, vai. tudo acontece. Outro dia, eu tava até hoje, né, vendo a minha agenda da semana que entra. Aí eu olhei assim e falei, uou, vou precisar aqui de mames poderosas. E tem uns dias aqui que eu vou estar em São Paulo. É, E aí eu paro pra pensar, igual, semana retrasada, tinha um evento pra ir em São Paulo. Aí eu fiquei naquela, ai, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, não, meu, eu vou. São Paulo é aqui do lado. e você tem uma rede de apoio? Tenho, Tem? graças a Deus. Que bom. Assim, tipo, né, eu acabo. Agora, tá meio complicadinho. Porque a minha vovó tá com 93 anos, né? Ai, que E bênção. aí é uma bênção, tipo, eu agradeço todos os dias por poder tê-la ainda, por poder ir até Cubatão, tomar um café da tarde com ela, em poder mostrar para os meus filhos um amor da avó que eu tive, para eles terem, né, com as avós deles, porque tudo vem de base. Sim, Então, com toda eu certeza. tinha eu não abria agenda na quinta-feira. Quinta-feira eu não trabalhava. Tá. Eu deixava os meninos no colégio e ia para Cubatão. Então, eu passava o dia com a minha avó. Chegava lá 1h30, 2 horas e vinha embora só na hora de buscá-los no colégio. Só que veio uma demanda de trabalho, veio mudança, veio um monte de coisa e isso me atrapalhou muito. Então, assim, preciso me reorganizar de novo para voltar a fazer isso com a minha avó. Só que agora ela veio com. Ela tá com um pouquinho de tontura, umas coisinhas, Sim. graças a Deus, nada grave. Só que a minha mãe tá morando uma semana em Santos, uma semana em Cubatão. Pra fazer companhia. Pra ajudar, porque a minha É. tia é sozinha cuidando dela, né? Então é desgastante. E aí a minha mãe vai pra lá. Então, assim, eu tento organizar a minha vida agora quando minha mãe tá em Santos. Sim. Porque precisa dessa Porque rede de precisa. apoio, né? Fazer trabalho em São Paulo, cuidar de marido, cuidar de você. É, porque a gente se anula. É tudo bem que você posta lá aqueles seus looks, tipo, não quis me arrumar hoje. Mas Mas eu preciso levar o filho na escola, eu preciso ir ao mercado, eu eu já levei preciso. meu filho com um pijama que eu tenho de unicórnio. Mas, gente, quem Tava no frio não? da pega. Aí ele, mãe, eu não acredito nisso. Eu falei, mas meu filho, não vai ser
Não! Desapega disso. Deus, mãe, Você que já pensou vergonha. se acontece um acidente, um pneu Não. fura? Não. Você já pensou? Ia Meu ser um unicórnio no Deus. meio da avenida. Não, ia. Hoje em dia, então, que todo mundo tira foto e Já pensou? posta, ia sair lá no Viver em Santos, a primeira página. Unicórnio bate o carro, unicórnio tem um pneu furado. Ótimo, Não gente. ia. Isso quando eu não ia de descer de pijama. Então, Falei, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá tudo ok. mas eu acho Ai, desculpa. que nesse mundo da internet, como você estava falando, eu acho que não estava nem gravando, mas nós estávamos conversando sobre saber quem é quem aqui no Sim. mundo, né? Porque hoje em dia é tudo muito robotizado também. E tem Muito. tudo também acontecendo assim, como você é, como natural. Vai, sai com um pijaminha de unicórnio, Vamos que sai de vamos. qualquer jeito, e tá legal, porque é assim, você é assim. Então, Então, hoje mas as pessoas, elas a gente acorda conseguem linda? compreender isso. A gente não acorda linda. Lógico, acabei de falar que eu acordo que nem Não uma é? lagartixa, Tem dias que a gente quer matar quem tá dormindo do nosso lado. não é? Você quer matar o marido, você quer falar, meu Deus do céu. Só que aí a gente, né, você liga a internet, ai, gente, tudo bom? Ai, amor, te amo. Tipo, mentira, você não ama 24 horas. Então, assim, as pessoas têm que parar de ser personagens e ser pessoas de verdade. É, Que personagem? Você liga a televisão, você põe na novela. é verdade. E a gente percebe que ser a pessoa de verdade é o que chama a atenção, né? Porque é isso que as Mas também pessoas incomoda. querem. Incomoda. Olha, a gente não vê que o que mais vende é revista de fofoca, Sim. é esses programas que tem de televisão que fala da vida dos outros, é o que mais tem audiência. Porque as pessoas se identificam com aquilo. Exatamente, porque vivem aquilo também, Vivem. né? E querem saber, eu não sei porque o ser humano quer saber da Sempre, vida né? dos outros. E eu também quero saber da sua, pode me contar, se Deixa eu precisar ficar contar. sabendo. Não, é isso mesmo, me Mas conte é tudo. muito doido, assim, a gente vive vendo uma era onde as pessoas, elas criam personagens para criar likes, Isso, elas criam situações para viralizar, é. e aí a gente começa a pensar, fala assim, ué, mas será que isso foi de verdade? Será que não? Eu não sei se vocês viram que vazou aí num podcast, a menina começou uma entrevista, aí o cara ficou bravo, jogou a água e saiu andando. Só que só viralizou esse pedaço. A Então, gente não aí, na sabe o porquê. verdade, eu adoro ver os comentários, né? Que os comentários são os melhores. Tinha São. lá um rapaz colocando, gente, coloca no YouTube que isso daí foi um rape pra chamar pro podcast deles. Eu falei, e aí, Olha, assim, criou-se uma cena. olha a produção, presta atenção Vamos criar nisso. uma, gente, mentira. E aí, assim, aí você começa a gente se coloca em dúvida do que você tá vendo. É verdade. Porque assim, tipo, não, pera um pouquinho, mas por que que eles foram ensaiar isso? Pra que que precisou de uma coisa negativa, de uma ofensa mútua, pra chamar a pessoa pra ver? É. É muito doido. É muito doido. É disso que eu tô falando. As pessoas gostam de ver isso. Gostam de ver o circo pegar O fogo, o caos, alguém falar mal do outro, a mulher que apanhou sendo mostrada de uma forma horrorosa, e é assim por Mas diante. É preocupante? Eu acho preocupante eu acho isso, também. né? Porque é tão gostoso você ver um negócio legal, você ver uma coisa Uma coisa divertida, boa, né? natural, boa, divertida, legal, inteligente, do que ver esse tipo de coisa que pra mim me deixa mal. Eu Eu fico não também, você gosto. fica assim, meu. E na hora que eu vi aquilo, eu Eu não falei, gente, curto. mas que pessoa sem fundamento, por que que ela perguntou aquilo? Aí depois que eu me questionei, que eu tava lá lendo os comentários, né? Aí eu, meu Deus, era tudo mentira. Olha aí, tá Aí eu vendo? fiquei assim, tipo, como assim? Mas por quê? E você acabou de montar, ou está montando ainda, Tô né? Um montando. escritório super bacana, como vimos, já tem uma piscina olímpica de Jesus, agora tem uma bolinha. decoradora, agora eu vou falar como? Ela vai Então, ver lá. não, eu tô lá e eu falo, mostra! E ela fala, não, agora é só para assinante, eu vou ter que assinar para ver. Não, a gente mostra, a gente mostra. Eu vou ter que assinar para ver antes. Esse negócio do assinante, depois eu vou ter que pedir uma ajuda pro seu Não, mundo. olha, Porque, gente, aparece os Fabiana e negócios lá no Luiz, Instagram, aí eu quero fazer, aí eu não sei mexer naquele negócio. não, estão aí para Aí te eu- assessorar. Eles estão rindo de mim, gente. Mas porque é verdade. Porque vocês acham assim, ser blogueiro, eu só vou lá criar uma conta no Instagram. Não é isso não, Brasil. Não é? Não é mais isso. Aí você não pode mais escrever sextou, porque entra como conotação sexual. Aí você tem que saber como é que você vai escrever. Uhum. Ai, gente. É.
E O dependendo que o do Mark tá ferrando dependendo nós. do que a gente coloca de música, do que fala, e a gente ó, Visualiza. Ah, cortina fechada, dá não. Tá né? difícil esse mundo aí Tá digital. difícil mesmo. Mas é engraçado, porque assim, é, se a gente for olhar por um outro lado, eles forçam a gente a pensar. Eles forçam a gente a estudar. Ah, mas qual é o melhor horário? Mas qual que é isso? Parou de ser aquela coisa mecânica. Ah, eu vou postar aqui, quem quiser curtir, curta. Não. Também é bom, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. A televisão não sempre teve isso. Ah, eu quero fazer É. a publicidade do produto top. Ele entra em qual? No horário nobre. É a mesma coisa que acontece hoje em dia com a internet. Temos um horário nobre no Instagram. Temos um horário nobre, somos chiquérrimas. E o horário nobre, ó, bomba. É Bomba. verdade, você pode reparar Pois nisso. é. Quando você posta uma coisa, tô com vontade, vou postar. Flopa. Tudo bem. Aí já cai, a gente já fica como depressivo, Ai, já fica todo chateado. Fala, Você meu fez o Deus. negócio com tanto amor e carinho, o negócio não vingou. não vingou, não engajou, não foi Mas pra é um negócio frente. que. Olha, tá dando não. E eu quando faço complicado. isso, ainda tenho alguém que está logo ali que fala, escuta, Cláudia, você fez isso errado, você fez Porque ele tem cara de ser bonzinho, mas não é, né? Não tem ninguém Não tem, bonzinho aqui gente. dentro não, viu? Vou Eu só acho que você contar. tinha que mostrar os bastidores uma vez. Vamos mostrar. Só acho. Eles ficam ali, mas pode deixar que qualquer hora eu vou pegar eles bem no flagra. Mas me conta do seu Temos que virar. escritório novo. Então, o escritório ele tem um nome, Ah, que é o Cafofo Office. ai, que show, adoro. Porque eu falo que eu fiz um upgrade na vida, né? Porque eu saí de uma mesa que tinha 90 centímetros, Sério? juro, É, para uma mesa agora que tem 1,20 m. maravilha. Porque assim, aí a gente vai. A pandemia, o que aconteceu? Como eu tinha revista, o que eu fazia antes? Eu tinha um terceiro quarto lá em casa, que era um escritório, até o Fê nascer. Então eu fazia tudo lá, fechava a Sim. porta, tava um caos, mas fechou a porta, tudo lindo. É assim mesmo. Quando eu engravidei do Fê, a gente usou esse terceiro quarto, né, que era um escritório, pra fazer o quartinho do Fê. Então o que eu fiz? Migrei pra sala de andar. Nossa. Aí acabou a alegria. Caos. É. É bom que assim, na pandemia não ia ninguém na minha casa. Ninguém se visitava. Então, até aí tava ó, bacanão. Quando começou a liberar, né, que a gente começou a entender como é que era, quando, usa máscara, não sei o que, as coisas começaram a se abrir, claro, eu vou receber meus pais, vou receber a família. E aí, o que eu fazia? Pegava aquele caos de cima da mesa e enfiava na minha cama. Sim. O povo ia embora, o que eu fazia? Tirava da cama, enfiava na mesa. Falei, cara, já deu pra mim. E aí, eu fiz um escritório na minha sala, Até a na varanda. criatividade é comprometida com Total. isso, não é? Pra mim é. Horrível. Se não tô organizada, eu não consigo criar nada. Não, e aí, assim, às vezes assim, eu tenho muita mania de escrever. Não adianta, tipo, eu preciso ver. Eu tenho TDAH, né? Então eu tenho que escrever tudo que vai acontecer na minha vida que é pra mim não me perder. Aí, por Aí isso já com entra isso. o celular, já entra a Alexa, já entra a agenda, planner, tudo que tem que estar no visual. É. Não tá no visual, já ferrou. Vai embora. Foi, eu marco 5 coisas na mesma hora, no mesmo dia, e eu falo, meu Deus, e agora? E agora? Só Jesus na causa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso montar alguma coisa. Aí eu fui, tentei lá um planejado, ficou bom, 90 centímetros. Lá tinha minha mesa e computador. Pronto. Você Já já tava- tem outro ânimo para trabalhar. Com certeza. E aí, agora na mudança, falei, olha, aí meu marido ainda falou assim, aí você vai fazer o teu cafofo. E aí, como era muito pequeno, ficou cafofo. E aí, nessa mudança, e aí? Aí ele assim pra mim, por que tu não faz o teu cafofo aqui em cima? Eu falei, caramba, cresci na vida. Ó. E aí eu comecei a desenhar tudo. Eu falei, putz, legal. Você mudou para uma casa, Mudei né? pra uma Então, com um casa. espaço bem maior. Bem Olha, maior. Que delícia para as crianças. Nossa, com as então. crianças, cachorro, que, Show. né? A Arca de Noé tá quase lá em casa. É. A gente já tá na meta aí de ter um pato, um coelho, um marido que não me ouça, senão ele me põe pra fora de casa. Mas tamo aí, na meta. E aí o que aconteceu? Quando eu fui começar a montar, fui com a cara e com a coragem. Sim. E aí eu me encasquetei que tinha que ter a piscina de bolinha. Aí meu marido falava assim, meu, pra que você quer uma piscina de bolinha? Eu quero. É instagramável, eu acho fofo, eu quero. Rafaela, mó trabalho, negócio pra limpar. Foi tá... Eu quero a piscina de bolinha. Ele olhava pra minha cara assim, tipo, não tá normal essa mulher, né? Aí eu tive... Ficou top. Não, ficou muito legal. Aí eu tive a Rafaela, que foi uma arquiteta que começou a fazer um desenho pra mim. E aí depois a Rafa se desligou, né, da empresa que ela tava. Aí eu corri na Cecília, que é uma amiga minha.
Falei, Ceci, é o seguinte. Ela, Me ajuda. Oi. Socorro. Coitada da Ceci. Falei, eu quero uma piscina de bolinha. Ela falou, não, amiga, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí a gente veio desenhando, então assim, vieram também algumas parcerias, a gente teve que nesse decorrer todo ir trocando as cores de tudo, o que ficou bem diferente, porque eu fiz Sim. uma parede de cimento queimado, uma cor damasco. Tá, aparece até um pouco meio que dourado, um Então, bronze dourado, não é? quando eu fui pintar, gente, você não tá entendendo. Você que está fazendo essas parcerias, você faz as Então, coisas. essas como eles me. A minha, assim, eu gosto muito de do it yourself, do faça você mesmo. Tá. Então, assim, a minha ideia era realmente transformar ali o Cafofo em várias cenas onde eu pudesse editar os vídeos e mostrar, meu, a gente pode mudar as coisas sem fazer sujeira, você pode. Porque às vezes assim, eu não quero. A gente ouve isso, eu não quero ninguém na minha casa. Sim. Então eu tenho que aprender a pintar. Eu não Uhum. quero ninguém na minha casa, então eu tenho que aprender. Então, assim, na pandemia, eu comprei vários móveis para casa e eu montei. Comprei até a Olha. parafusadeira. Show. Porque eu gosto disso. E aí foi indo. Então, pro escritório, eu queria ter colocado muita mão na massa. Perfeito. E aí foi quando eu fiz o cimento queimado, na hora eu falei, meu, o que que eu tô fazendo? Porque é mais difícil do que pintar, né? É. É Tem tipo toda uma marca técnica, né? tudo. Mas aí a primeira, assim, ficou uma bosta. Ficou muito feio. Ficou? Ficou Você horrível. se assustou. Aí Você eu falou, olhei assim e caraca, falei, agora o que eu tô fazendo da minha vida? caguei na parede. Literalmente, eu olhava aquilo e falei, meu Deus. Aí eu, inteligente, falei, vou esperar secar e vou passar uma lixinha. Só pra tirar, assim, onde eu tinha dado mais, né? É. Aí eu tirei o negócio todo, porque é tão fininho que na hora que você passa, que eu passei a lixa, eu falei, meu, Já ficou foi. branco agora. Ainda bem que tinha segunda demão. Mas assim, aprendi. Sim. Filmei, depois eu vou editar tudo, porque ficou bem legalzinho. E aí eu fui construindo essas áreas instagramáveis. E você fez esse escritório para receber pessoas, só para trabalhar você ou para Então, receber? Qual é a sua intenção aí? Porque assim, a gente vê a maior parte das influencers digitais, né? Como muitas que a gente conhece, que tem o seu escritório ou que trabalha, né? Depende de cada nicho, mas você está sendo mais ousada em criar um tô. espaço todo assim, Não realmente trabalho. um cenário, né? Sim. Realmente um teatro, Sim. Porque assim, a sabe? minha ideia sempre foi que ele tivesse vários espaços instagramáveis. E aí, a primeira mão, né? Eu vou montar um podcast. Olha, legal. Aí a mesa foi toda do tamanho, e tudo do não sei do que. Aí meu Tá. marido virou e falou assim pra mim: Não. Eu, oi? Ele, Rafa, é a sua casa. Como é que você vai convidar N pessoas pra passar pela sua casa? Aí, a primeira vez, eu falei, eu fiquei puta, fiquei Imagino. brava, eu chorei. Eu falei, meu. Porque era. Tinha que estar filmando ele agora. E aí, o que que eu pensei? E aí, foi muito Era engraçado. a ideia, né? E aí, o que que aconteceu? Porque, assim, a ideia hoje em dia, assim, tipo, se a gente for falar de mídias sociais, o podcast no Brasil, ele é o oitavo, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Mídia mais usada. Fora do país, já não. Ele já tá desbancando o Facebook, Instagram, o X, né, agora, que é o Twitter. Então, assim, ele é uma rede social nova que tem chego e ela tá sendo muito benquista. Uhum. E assim, aí a gente volta pro que a gente tava conversando. Quem para ler um livro hoje? Que horas você para pra ler alguma coisa? O Instagram, por que ele faz sucesso? Porque ele é foto. Se você faz uma legenda de 20 mil caracteres, ninguém vai ver. Não vai, não Pode vai. ter um texto lindo, maravilhoso, você fala, não, preguiça. E é assim, então assim, as pessoas estão muito visuais e muito auditivas. Sim. E aí eu falei, não, eu quero fazer. Eu já falo pra caceta, né? Tomei água da chuva quando eu era pequena, não tomei. E aí fiquei naquela. Aí ele virou pra mim e falou assim. E aí eu conheci a Andrea, que eu fiz um trabalho para uma concessionária de carros. E aí a gente tava conversando, eu comentei com ela isso. E ela falou a mesma coisa com meu marido. Você vai levar gente estranha pra sua casa? É a sua casa, a energia da sua casa. Eu falei, caraca. E pior que é isso mesmo, E né? pior que é isso mesmo, porque assim, eu acredito muito em, assim, em energia. E aí você, às vezes você vai convidar alguém porque profissionalmente é bom, mas você nem
vai muito com a cara da pessoa. Como é que você vai abrir a porta da sua casa? Sim. É. E aí foi quando eu comecei a pensar, Uhum. repensar. Falei, não, mas espera um pouquinho. Mas- Mas aí pensei, falei, o quê? Tem que usar o espaço. Gastei Sim. dinheiro, montei tudo. Preciso bolar outra ideia. Vamos lá. Bom, beleza. Gravo então um podcast num estúdio e faço o quê? Uso do Instagram para o podcast para continuar fazendo as minhas coisas. Então, assim, Sim. eu não preciso abrir um podcast com alguém. Quando eu for gravar, gravo na minha casa. Exatamente. E aí você vai criando o quê? Cenários. Isso. E lugares e afins. E aí eu comecei a entender, falei, ah, tá bom, agora eu nem tô mais tão brava. É, Tudo bem. a ideia foi se moldando, na verdade, Sim. né? Ela foi se moldando. Isso que é legal, porque realmente eu também sou muito dessa questão de energia, colocar pessoas dentro de casa, assim, muitas, por mais que você goste, mas as pessoas estão sempre trazendo coisas Sim. que elas nem E às vezes, sabem mais. sim, a gente Não coloca é? olho gordo no filho e fala, meu Ah, Deus, como você é lindo. Ai, meu Deus, como eu te amo. Por que é. que você não vai? Às vezes a gente coloca na gente mesmo, né? Dependendo do que a Sim. gente faz, do que a gente fala. E aí eu comecei a pensar, eu falei, ah, ele não tá errado também, né? É, não tá, não. Não tá, porque é o nosso porto seguro, tipo, é o nosso castelo. Com É certeza. ali que a gente mora, que a gente faz. E eu falei, não. Não, Aí tanto é que eu virei pra ele e é falei o assim, templo. ó, você tava certo. Aí ele, ah, tá vendo? Eu falei, É, mas é isso mesmo. mas é difícil. E eu vi outro dia que vocês fizeram aí, eu acho que uma campanha com, acho que era de um carro, não sei, mas foi para viajar em família. Ah, foi. Nossa, é muito legal. Vocês costumam fazer isso? Costumam Muito. fazer viagens, assim, mesmo que não seja trabalho, mas fazer viagem em família. E aí é lógico, vai saindo muita matéria, já que Muito. que o seu foco é esse, né? Sim. A gente viaja, eu acho que de avião, a gente viajou uma vez pro Chile, que dava pra ir de carro, dava, mas também ia ficar 4 dias no carro, né? Mas a gente É. faz muita viagem de carro. O Té tem família em Goiânia. Ah, show. Então, assim, e os meninos estão em todas as faixas etárias, assim, os primos de lá têm a idade dos nossos. E aí a gente vai bastante. A gente não vai tanto como gostaria, então a gente acaba indo, vai 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, Sim. e a gente vai de carro. Legal. E o que você acha viajar de carro aqui no Brasil? Porque assim, eu, por exemplo, tenho um sonho de ter um trailer, Ah, eu também. de ter um motorhome, sabe? Sim, tenho um Acho que se eu tenho um sonho. motorhome, eu nunca mais volto pra casa. É para isso É mesmo. sobre isso. É para isso mesmo. Tchau, gente, ó, fui. Fui. Tô indo pra onde? Mas, Não sei. mas eu acho que as estradas no Brasil, elas são muito perigosas. É muito engraçado, porque nós fizemos não foi um bate e volta, mas nós saímos daqui na sexta-feira pra voltar no domingo pro sul. Tá, pro sul. E aí você compara, assim, tipo, é algo, fala, caramba. Pois Aí é. você vai, igual quando a gente vai pra Goiânia. Ah, você pega, é totalmente ao contrário do que você vê. Então, Sim. assim, são duas realidades de estradas É. totalmente diferentes. Lógico, pra Goiânia a gente tem. Você pega, às vezes, se o Waze tiver de mau humor, meu filho, você vai entrar pelo canavial, você vai em meio de fazenda, reza pra não querer fazer xixi, Ah, mas senão aí que não fica dá. mais legal. Não, Perrengue a tá gente já bom. pegou vários. Eu olho pra ele, pro meu marido e falo assim: como é que tu errou de novo? Ai, jura? É Ele, sério. caraca, e é sempre no mesmo lugar. Tanto é que a gente fica. Ele fala assim: meu, é agora, hein? Fica os dois assim, olhando, que é pra não perder. Já, ó, fica de olho no ponto. Sempre, mas assim, é muito pra lá, é bem mais. Agora tá muito melhor, porque teve muita rodovia que duplicou. Sim. Porque antes você pegava a mão simples, Nossa, e é caminhão, perigoso pra caramba. muito, Viagem que às muito. vezes você faz em um curto tempo pela quilometragem, mas, Quadriplica. nossa, é terrível. A gente teve 2 vezes, só que a gente parou. Então a gente saiu de Santos, parou em Ribeirão, Tá. dormimos lá, e aí no dia seguinte a gente seguiu pra Goiânia. Eu acho que às vezes para as crianças é mais confortável. Sim. Pro meu marido que dirige, não, porque você deu aquela quebrada. Então, quando você tá tocando, você vai embora. E ele não gosta de dirigir, de dividir a direção, então ele vai, a gente vai brincando, a gente tem E brincadeiras no carro. todo mundo curte Todo mundo, viajar e ficar dentro do carro horas e tá todo tudo mundo. certo. Aí eu levo uma geladeirinha, né? Sim. Então você coloca lá água, refrigerante, suco, porque os meninos não, o Henrico agora toma refrigerante, mas o Pipe não. É só suco ou água. Tá. Então, assim, eles não têm o hábito de tomar leite antes de dormir. Uhum. Então, é só cafezinho da manhã e leite café com leite que eles tomam. Então, tudo bem. Então, geralmente, o que a gente faz? Paradas estratégicas.
Legal. Os meninos dormiram, cara, não para nem pra respirar, vamos embora. É, Eles acordaram, aí para pra dar uma esticada na perna. sim. A gente já sabe os postos que vai parar, que são sempre os mesmos. Então, até eles meio que já têm o time. Ah, isso é legal. E Isso é aí, legal. assim, o Fê vai pra lá desde que ele tava com 9 meses de carro. E é bacana, porque assim, se o seu foco é esse, você, nossa, acaba colocando muita coisa da Muito. família A ali. gente, até outro dia postei, quando nós estávamos viajando, as brincadeiras que a gente faz, até para passar o tempo. Sim. Então a gente brincar, eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa, sei lá, preta. Aí todo mundo vai olhando até achar, tipo, ah, sei lá, o volante, ah, acertou, agora é você. E a gente vai cantando música. Você é mãezona, né? Ah, é o que a gente fala. Eu optei por ser mãe, Sim. né? Eu não quis só ter filhos. Então, Perfeito. a partir do momento que eu optei por ser mãe e ser a amiga deles e ser companheira deles, a gente tem que. Eles não nasceram, eles não chegaram lá, ô, quero nascer, você vai me ter? É. Não. Então, assim, hoje eu falo, eu já ouvi, você é muito mãe, tem que deixar de ser. Não. Eu, não, jamais. Eu vou deixar de ser o dia que estiverem na casa deles, que eu também não vou deixar de ser mãe. Mas você muda, a gente vai tirando os focos, né? Sim, são outras fases, né? São. Você nunca deixa realmente. tem Meus como. filhos já são adultos, já moram fora há muito tempo, mas a gente está sempre preocupada, sempre dando palpite, sempre como. querendo cuidar de alguma forma, né? Mesmo, que a minha mãe fala, filhos crescidos, trabalhos dobrados. É verdade. Até hoje ela me liga, igual meu pai outro dia, ele veio mais bicudo assim comigo. Vou contar uma coisa que eu nunca contei, tá? Oba! Eu tive um princípio de AVC no final do ano passado, Poxa. 4 dias antes do ano novo. E foi quando eu parei e falei assim, meu, tá na hora de eu começar a tirar o pé do acelerador. Boa. Tá na hora, o meu corpo tá pedindo. Sim. Ei, chega, não adianta você querer fazer tudo. Que engraçado, eu ia te perguntar isso, sobre acelerar muito, porque essa vida da internet, né, Rafaela, é muito acelerada. Muito. Principalmente que a gente estava falando agora há pouco, de a postagem tem que estar no horário certo, os números tem que estar ali entendendo o que a gente está querendo passar, né? Eu acho que e o final do ano passado ele foi desafiador pra mim em muitas coisas. Então, assim, a gente começa a se cobrar Sim. pelo fato de estou com sobrepeso, que ninguém vai chegar pra você e falar assim, ai, como você tá bonita, nossa, engordou, né? É isso mesmo. Entendeu? As pessoas, elas já chegam, aí você vai acumulando aquilo. Aí, o que tudo tava pra dar certo, meu escritório, parceria fechada, não sei o quê. Você imagina que eu recebo uma mensagem 5 horas da manhã, não vou fazer mais. E aí, eu guardei aquilo pra mim e não contei pra ninguém. E eu fui somatizando, e aí eu fui Sim. somatizando. E aí, a gente tava 15 dias lá em Goiânia, curtindo, mó delícia, todo mundo em família, né? Primos, porque você não tem contato diariamente. Então, assim, a gente, quando vai pra lá, a gente vai até Barra do Garças, a gente desce o Rio Araguaia. Estávamos realmente assim. E aí, quando a gente começa, tipo assim, daqui a 2 dias eu tô de volta. Meu, a revista, não sei o quê. Ai, não sei. E aí eu comecei a somatizar. A Fica se somatizar. pilhando já, Se né? pilhando. E aí a casa ia ficando pronta. Ai, mas tem que ver isso, tem que fazer aquilo. Quando a gente chegou em Santos, a casa estava arrumada, né? A gente deitou pra dormir e eu acordei com a perna pesada. Hum, 12 horas indo no carro. Sim. Só que uma coisa que o meu marido falou, e eu também não me liguei. Ele assim, você tá bem? Eu falei, tô. Ele, cara, você nunca dormiu tanto num carro. Olha. Porque eu não sou de, tipo, capotar. Eu dormi 12 horas de carro. A gente acordou, eu entrei no carro, não deu 2 quilômetros, eu dormi. Meu Deus. Eu não saí pra fazer xixi, eu não saí pra comer. E pra mim, Já era um alerta, né? já era um alerta, mas pra mim era o quê? O cansaço da viagem. Sim. Tô cansada, sei lá, enfim. É legal você estar falando isso, E é- sabe? Porque às vezes as pessoas não ligam nisso. Não Tô liga, cansada, e deixa pra lá e vai Mas o correr. corpo fala e a gente não ouve. E a gente tem que ouvir. E essa correria do trabalho que a gente tem é que vai mandando Que a vai, gente pra frente. E aí, quando. Assim, já pra não ficar tão longo também, né? Porque a gente não tá aqui pra chorar. Mas aí, eu liguei pra minha comadre no dia seguinte, porque uma das coisas que me assustaram. Eu acordei, a minha funcionária tava de férias. Falei, meu, vou lavar esse banheiro aqui, vou passar um pano, a casa ficou fechada, né? Sim, 20 lógico. dias. Fui passar assim a mão no nariz, sangrando. Falei, nossa, meu nariz nunca sangra. Tava em Goiânia, lá é seco, aqui é úmido,
Ah, é vasinho, normal. Achando as desculpas. É, achando desculpa. E a panturrilha parecia que eu tinha treinado pra correr meia maratona. Olha que doideira. E liguei pra minha comadre, que é médica, eu falei, Vi, tô assim, 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 assim. Vai ver a tua pressão. Imagina, minha pressão é baixíssima. Rafaela, vai ver a pressão. Ela, que auxiliar de enfermagem que tu é? Ah, também sou auxiliar de enfermagem, tá, gente? Trabalhando na UTI da Santa Casa. Oh, meu Deus do céu. A gente vai descobrindo as coisas, que essa mesa é uma loucura, viu? Aí eu fui, contei o pulso ok. Coloquei o aparelho de pressão. 14/9. Nossa. Aí eu olhei aquilo e pressão falei, baixa. tá errado isso aqui. Eu já não gosto de aparelho de pressão de... Vou pegar o meu manual. Só que eu lembrei que o meu manual, o manguito tinha ressecado e eu joguei no lixo. Só tava lá, não tinha, né? Aí eu mandei pra ela a foto. Ela falou assim, meu, troca a pilha disso. Quero você deitada meia hora e você vai aferir de novo. Hum, Aí eu falei, ah, tá bom, né? Fui aferir de novo, troquei a pilha, 15/10. meu, tava subindo ainda. Ela assim pra mim, você vai agora pro hospital. Eu não estou trabalhando, mas já vou avisar. Aí, o que que eu fui fazer? Terminar de lavar o banheiro e dar comida pras Sério? crianças. Sério. Aí liguei pra minha mãe, mãe, você pode vir aqui? Ela, ah, filha, posso que horas? Eu falei, não, vem umas 2h30. Meu Deus. Ela assim, tá, mas tá tudo bem? Tá, não contei nada pra ninguém. Sim. Cheguei lá no hospital, já tava a médica me esperando, a enfermeira lá, todo mundo. E aí, como eu já trabalhei na área da saúde, a gente, né? Ela foi aferir minha pressão, aí eu só fiz aquelas e falei, nossa, tá alta mesmo, né? Ela sentou na minha frente. Rafa, é o seguinte. Eu falei, pode falar, doutora. Você teve caso de AVC na família? Eu falei, não, ela é infarto. Não. Não sei o quê. Eu falei, moça, vou ter um infarto agora aqui, ó. É. Ela falou, não, a gente vai fazer uns exames. No eletro, quando a gente estava na UTI, quando a variação no segundo dá errado, a gente continua. Sim. Aí ela fez a primeira, a segunda, fez a terceira. Eu falei, deu merda aí. É. Ela tá estendendo. E aí veio a enfermeira que já me conhece. Ela, ah, você tá bem? Aí eu, não, tô com dor no peito. Ela, jura? Falei, pode me contar a verdade, o que que tá acontecendo? Ela, Rafa, é o seguinte, se você não tiver, a gente vai colher o exame, se não tiver enzima de infarto, você teve um princípio de AVC. Que doideira. Aí eu, que legal. E aí foi quando você Aí eu falei, escutou meu, isso e falou, puta, eu chega. tenho que tirar o pé do Tem que tirar o pé do acelerador, acelerador. né? E aí eu tirei a revista do ar, Sim. deixei, porque eu comecei com as minhas cobranças. Para que eu tô pagando hospedagem, pago isso, pago aquilo? Ah, não tá sendo alimentada a revista. Uhum. Ah, eu recebi pauta do Christian Labutan, tinha feito o lançamento de uns tênis novos e a assessoria me cobrando e eu não tinha usado e o que que eu ia falar? E aí você começa numa cobrança sem fim. Sempre assim. Aí eu falei, ah, meu, quer saber de uma coisa? Foda-se. Tirei do ar, falei, já não tava me identificando naquela identidade visual, Aham. vou tirar. Aí tirei. Comecei a postar bem menos no Instagram. E aí, o que que me matava? Pô, meu, eu posto, eu faço, eu pesquiso, eu estudo, eu elaboro. E aí, quando você vai ver a entrega, horrível. Nada. É. Aí eu vim numa cobrança de tudo que podia ter e acontecer. E aí o corpo gritou, falou, filhona, dá uma segurada aí. É. E aí meu pai, esses dias a gente tava Assim conversando, mesmo. ele virou pra mim e falou assim, você vai esperar o teu corpo de parar de novo ou você vai dar uma segurada? Isso. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou, já deu, filha. E agora você tá nesse processo, né? Eu De tô se mais seletiva. reinventar, de se reinventar, De se porque reinventar. você já era muito acelerada, Muito. né? Você tem uma vida acelerada, porque você tem filhos pequenos que aceleram a gente Total. sabe disso. E então, assim, para a gente ir para o final, eu quero saber de você, assim, o que que te motiva, o que que te emociona Vixe, eu vou nisso tudo chorar. que você faz, porque você já deu para perceber que você é muito família e eu, Sou. cara, eu falo, eu tiro o chapéu para pessoas assim, porque eu acho que base, família, filhos, é tudo que a gente sempre tem na vida. Lógico É. que amigos muito queridos que se tornam família, eu falo que sempre são os amigos queridos, são os irmãos que a gente São. escolheu, né? Eu falo pros meus filhos que família não é conta sanguínea, família é quem escolhe e acolhe a gente. É isso mesmo. Porque não adianta nada você ter o sangue de alguém e essa pessoa, tipo assim, ela não te liga, ela não te oferece uma ajuda. É.
E aí você às vezes recebe ajuda de pessoas que você fala assim, ué. É isso Então, mesmo. assim, a gente. Das coisas, assim, né? Eu venho de uma família de classe C, onde eu vi meu pai e minha mãe lutarem muito pra gente ter estudo, pra gente ser alguém. Eles Uhum. nunca brigaram que a gente tinha que ter a nota melhor no colégio, mas sim que tínhamos que ser sempre as melhores pessoas. Perfeito. Então, assim, eu venho muito de... Eu vi meu pai era cozipano, eu via meu pai sair de casa com 40 graus de febre para trabalhar. Uhum. É, Então, assim, quando eu comecei a entender o trabalho, eu ia trabalhar, eu estava com uma amidalite horrorosa, e eu trabalhava no cartório da minha delegacia, eu falava, né, tipo, era telefone, não sei o quê, e eu fui trabalhar toda zoada. Mas por quê? Eu podia ter ficado em casa? Podia, mas eu ouvia meu pai fazendo isso, por que eu vou fazer o contrário? a base que a gente tem, que vai construindo a nós mesmos, né? E aí, assim, meus pais, a gente, nossa, a gente passou vários altos e baixos. Eu tive uma, eu nunca vou falar pra você que eu tive uma infância sofrida, porque faltou coisa, faltou. Tinha dias que faltou o pão na mesa, faltou a mistura, mas nunca me faltou meu pai e minha mãe. Tá vendo? Então, assim, eu, meu pai, minha mãe e minha Que é o irmã, maior alimento, o né? É maior o amor, a alimento. atenção. Então, assim, como é que eu vou falar? Na minha infância eu não tive a casa da Barbie. Eu não tive, mas em compensação, minha mãe deixava eu montar a casa da Barbie na minha sala inteira. Pois é. Então, assim, são coisas que eu mostro hoje para os meus filhos. Mãe, eu quero esse brinquedo. Tá. Por que você Sim, quer ele? perfeito. Hã? Por que você quer? Tem Porque que ter eu vi. motivo. Tem que É, ter um é. motivo. Porque, assim, hoje, o porquê que eu quero vencer na vida? O porquê que eu quero ter o meu salário mensal? Por que eu quero ser alguém? Porque eu quero dar uma casa para os meus pais. Perfeito. Os meus pais, naquela época que teve o congelamento do Collor, tudo, eles estavam vendendo um apartamento, e aí foi um rolo só, eles acabaram perdendo o que eles tinham comprado, e o que eles tinham vendido já não Nossa, era mais deles. sim. Então, desde então, eles moram de aluguel. Meu pai está com 70 anos e trabalha até hoje. Então, assim, ele paga aluguel, então ele é corretor de imóveis. Se ele vender, ele tem dinheiro, se ele não vender, Se ele não não tem. vender, é. Então, assim, hoje, quando eu vejo eles passando por uma situação muito pesada, eu me cobro. Eu falo, que merda de filha que eu sou. Tipo, por que eu não tô conseguindo ajudar? Sim, Eles não precisam estar passando por isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, eu e minha irmã, a gente pensa muito neles. Porque eles pensaram muito na gente lá atrás. exatamente. É isso Então, aí. assim, a gente vem de uma base familiar disso. E o que eu quero que os meus filhos entendam é sobre isso. Ah, mas o fulano tem. Puta, que bom pro fulano. Você não vai ter. Acho que eu já nem precisaria perguntar para você o que que você tem para dizer sobre isso, já que seu foco é, né, fazer um trabalho mostrando a família, mostrando tudo que envolve a família, porque tem um monte de coisa, né? É a Tem. viagem que você faz com os filhos, é a casa que você decora, é o dia a dia, é a mãe sair de pijaminha de unicórnio e Bem, bem. ao mesmo tempo que dá os gritos, dá o Mas é. carinho. Eu acho que a gente vem de uma geração que as mães, elas estão. Não mães, vai, vou falar assim. Nós temos famílias, né, que elas ocupam e não educam, Sim. né? Então, assim, não é fácil educar. Uhum. Então, é mais fácil ocupar, né? Então, a gente É. vem nesse misto, porque a internet também é nova pra gente. Sim, Será que se lá atrás os nossos pais tivessem a facilidade de uma tela, será que nós seríamos mais ocupados ou mais educados? pois é. Entendeu? Então, assim, a gente não consegue julgar, igual às vezes minha mãe fala assim, porque na minha época, eu falo, mãe, não vem com na sua época, porque na sua época a gente não tinha metade do que a gente tem hoje. É verdade. E isso também atrapalha. Sim, com toda certeza. Não tem como. Então, assim, eu me vejo, né, na posição de que eu preciso mostrar para os meus filhos que ter dinheiro nem sempre é tudo. E Uhum. não é tudo. Então, assim, o que que eles precisam entender? Que eu quero que eles acordem, eu quero que eles. Meu, tem. Puta, que legal. Ah, só tem isso para comer? Não, não tem só isso para comer. Você tem Tem comida na mesa, isso. né? Dá valor para Dá tudo que tem, valor né? Para casa, pro conforto de para estar ali com o tudo. pai, com a mãe, Uma pelo... vez a gente estava conversando, aí ele virou para mim e falou assim: Ai, que tédio. Não tenho o que fazer. Oi? Não tenho o que fazer. Você não tem um brinquedo, você não tem nada pra ver na televisão? Ele, não, não tem. Eu falei, então Isso! vai lavar Ó, uma louça. pronto. Eu Aí ele adorei ficou me essa olhando ideia. assim, eu falei, porque, não me venha com tédio. Eu falei, gente, acorda de mau humor. Pra quê? Não tem nem boleto para pagar?
Falou, cara, tu não tem boleto, tu não tem prazo, tu não tem... É verdade, é verdade. E a gente lá, ó, ralando para pagar os Então, boletos, para assim, dormir bem. eles veem, assim, a gente vê, não posso culpar os... Ah, não, a gente vai culpar a criança, porque a criança, ela é não sei o quê. Não, gente, a gente tem tantas outras coisas, assim, para você avaliar. Sim. Então, assim, a gente nunca viajou para fora. Vai acrescentar o quê na sua vida? Exatamente. O dia que der para viajar vai ser super legal, mas Não é? se não der, vai fazer tantas outras, como você falou, tantas coisas, experiências. Eu vou te falar uma coisa. Eu já viajei em muitos lugares. Eu conheço muitos lugares mesmo, graças a Deus, porque também assim, eu sou turismóloga e sou de Mais nascença. Por favor, coloca aí na lista tudo que a Cláudia faz. Antes de estudar, Checklist. isso já era. Mas sabe as viagens que mais me marcaram na vida? As viagens que eu fiz com os meus pais, de trailer, de carro. Às vezes um carro pequeno que mal cabia todo mundo, e naquela época podia ir todo mundo empolerado, né? Era mala, era criança, era Lembra tudo. a Brasília que tinha aquele tampão Oh. atrás? A gente ia lá, minha Deitada. mãe botava travesseiro, edredom, ia lá, empolerada. Feliz. E eu vou te falar que são as coisas que eu mais tenho saudade, que mais me recordo. Então, assim, de tudo que você está falando, eu primeiro tô tirando chapéu mesmo para você, porque eu sinto que você está trazendo isso para os seus filhos no futuro. Essa base, esses princípios familiares de coisas simples. Não são de coisas grandiosas que só o dinheiro pode dar. Porque o dinheiro, quando você tem, é fácil tirar do bolso. Muito fácil. Não precisa fazer esforço nenhum. Você tira e pá, e compra e faz. Agora, você dá o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, a paciência, como você falou. Educar não é fácil. Não é. Ainda mais nos dias de hoje, é tanta preocupação que a gente tem, sabe, em volta para educar uma criança, educar um filho, um adolescente, enfim. Não, e a adolescência, quando chega, ou você se afasta do seu filho, ou você vira melhor amiga, né? Exatamente. E aí eu tô nessa fase. O Rico tá com 11 anos, o Fê ainda tá com 5. Mas eu acho que Quiser, olha... você seguindo esse caminho que você está falando, sabe? Do apoio, dessa união que vocês têm dentro de casa, deles serem, eu sigo você, né? Lógico, eu sou fã, gente. Eu sigo e vejo que você tá ali, sentada na tua mesa, e as crianças estão brincando junto. Isso é legal, porque você tá trazendo eles para o seu mundo e você também tá vivendo o mundo deles. Então, o que fica é isso. Pode ter certeza que lá na frente, um dia eles vão estar falando o que eu falei, sabe? Eu já passei por muitos lugares, né? Mas o que me chama muito a atenção é aquilo que eu vivia com meu pai, com a minha mãe, num carro simples, numa viagem simples. Nos perrengues. Eu tenho muitos perrengues, muitos perrengues. Mas é isso que a nossa memória afetiva, ela é construída na alegria e na tristeza. É isso aí. Então, assim, ai, um momento... Igual o Henrico, ele lembra de coisas... Ele passou comigo, né, por 3 lutos, assim, que foram muito pesados pra mim. E ele fala pra mim, ele fala, caramba, né, mãe, você lembra da tia Lena? Porque minha tia era muito sarrista, então ela roubava os brinquedos dele, só que ele era pequeno. Tá vendo? Cara, Mas como é que marcou. ele lembra? Mas Marcou. Então, assim, ele vem, a gente tava brincando, né? Quando nós fomos pro Chile, ele tava com 6 anos. 6 anos e meio para 7. E aí ele foi lá, ele tem espanhol no colégio, quando o rapaz chegou assim, o cara perguntou o que ele queria, ele, senhor, me gusta papas e polo frito. Aí eu olhei, não, papas fritas e polo. Aí eu olhei pra cara dele assim, mãe, eu pedi frango e batata frita, né? Isso aí, filho. Tá vendo? Já tava colocando. E aí, ele fora, foi. tudo, Aí isso aí. ele lembra, ele falou, mãe, lembra que eu vomitei no carrão do Maipo, que a gente foi? Então, assim, isso já tem 5 anos. Eu fui com o Felipe, tinha 9 meses, a maior E não vai loucura que eu esquecer fiz. nunca. E não vai Não esquecer vai. nunca. Então, assim, eu falei pra ele, a gente não tem que colocar quantidade de viagem. Coloca as qualidades que a gente teve. Em tudo. Em tudo. Tudo. Até ficar dentro de casa, assistindo televisão, comendo pipoca. Aquela qualidade ali é que vai coisa- ficar pra sempre. A gente tem até que voltar, que a gente parou disso. A gente tinha o dia do jogo. Tá. Então, nós sentávamos nós 4, ou mais um grupo de amigos. A gente tem uns amigos que são muito, muito, muito... Tipo assim, a gente se vê quase todo dia. E aí, a gente intitulou o Dia da Família, do jogo, jogo. né? E aí, eles começaram a comprar jogos, porque pra eles também, as meninas assim, tia, a gente nunca teve primo, agora a gente tem. E aí foi, a gente comprou
um monte de jogo, aí joga o War, que demora anos-luz pra acabar. Mas pra eles, isso, eles falam, mãe, quando é que a gente vai voltar a jogar? Isso faz muita diferença. Faz. E assim, pra gente encerrar, porque Eu olha, falo estamos demais, né, gente? há uma hora conversando. Não, mas foi super legal. Eu acho que é legal isso, as pessoas conhecerem quem está por trás, né, daquilo que acompanha todo dia. Sim. E ver que não é um personagem, né? Tem, sim, muita gente que faz Não o personagem, consigo. mas cada um trabalha do seu jeito, Só se a né? Globo me notar um dia, né? Aí Então, talvez. olha aí, Globo, duas pessoas Record, lindas. SBT, tamo aí, ó. Estamos aí, abertas, né? Mas é muito legal tudo isso que você falou. Eu acho que você está no caminho certo, né? Quem sou eu para achar, mas eu acho que Não, imagina. o que você faz e o jeito que você vive é um casamento perfeito. Porque você é uma pessoa real e Sou. você mostra a realidade que é. Então, assim, eu queria só que você terminasse com um recado para as pessoas que estão começando agora, nesse mundo principalmente digital, que é o nosso, que a gente trabalha com isso, que a gente corre atrás, passa os perrengues, que é um trabalho como outro qualquer, Sim. que tem prazo, que tem correria, que tem Cobranças. muitas, enfim, dá aí um recadinho rapidinho para as pessoas aí sobre você e sobre o seu trabalho. Eu acho que assim, em tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que ser de verdade. Uhum. Então, tudo. Ah, eu vou começar um trabalho novo, eu vou começar uma rede social nova. Ah, eu quero ser igual fulana. Não seja igual ninguém. É. Tenha as suas inspirações, mas seja sempre você mesmo. Leve seus Perfeito. princípios, leve o seu amor, leve suas crenças, leve o que te faz ser o que as pessoas querem ser, o que as pessoas querem ter. E com certeza isso brilha muito mais, né, do Muito que você mais. se colocar num lugar que você não é e que você não Sim. tem, né? É o que eu falo, que nenhum carnaval dura 365 dias. A gente não sustenta uma máscara todos os dias do ano. E aí, quando você tira essa máscara, as pessoas vão olhar e falar assim: É. nossa, mas ela não é assim na Não rede é isso. social. É E isso que mesmo. fora ela é. Então, assim, não seja isso. É isso aí. Se você for um personagem, sustente dentro e fora do Instagram. Ou Perfeito. dentro de qualquer rede social. Mas seja de verdade em tudo que você faça. Rafa, eu gosto muito mais Ai, de que você agora, de verdade, de Obrigada, verdade. obrigada, Eu Clô. já tinha, como ela contou no início, a gente se conheceu num evento e já meu coraçãozinho já palpitou por ela, por isso que eu quis trazê-la e assim, acho que encheu de inspiração para as mães que estão começando a carreira de mãe agora, É, para as mulheres que estão começando a carreira de mãe e trabalhando com internet de alguma forma. Olha, gente, vão lá no canal, se inscrevam. Esse vídeo lindo vai estar lá logo, logo. E façam comentários também, digam o que vocês querem ver por aqui, quem que vocês querem ver aqui na mesa, o que inspiram vocês, e a gente vai adorar tê-los por aqui, por lá, por todos os lugares que a gente está, espalhando isso que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo muita inspiração e muitas histórias bacanas nessa mesa. Então, um beijo grande e até o próximo. beijos, obrigado.